Muito boa noite. Inicia-se amanhã uma visita que é, antes do mais, uma visita de retribuição. Da visita que Suas Majestades realizaram no final de 2016 a Portugal. Mas é mais do que isso. É mais do que isso porque corresponde não apenas a uma manifestação de vizinhança, de proximidade, de amizade, mas de fraternidade. E é mais do que isso porque no espaço destes 2 anos de mandato presidencial será porventura a 10ª ocasião em que tenho a honra de estar com Sua Majestade em Portugal, em Espanha, em reuniões bilaterais ou multilaterais. E o momento é um momento particularmente importante. É importante pela situação que se vive no mundo. É importante porque temos poucos meses para, a nível da União Europeia, em conjunto, defendermos pontos de vista que são fundamentais para o futuro da Europa. É um momento muito importante também porque temos uma relação de excelência em termos empresariais, em termos culturais, em termos académicos, em termos sociais e em termos políticos. E, portanto, por estas razões, bilaterais e multilaterais, no quadro da Europa e do mundo, é uma ocasião única para ir mais longe e dar um passo, que é verdadeiramente um salto qualitativo, no relacionamento entre o Reino de Espanha e Portugal. Sr. Presidente, qual das áreas lhe parece que merece mais atenção neste momento? Eu diria que todas. Veja que no plano político temos a situação no Médio Oriente, temos a proximidade das reformas na União Europeia, temos as questões que se colocam no quadro da Aliança Atlântica. No plano político bilateral temos vários projetos conjuntos que correspondem a uma relação também excepcional entre o governo espanhol e o governo português. No plano económico, vivemos talvez um período sem igual na relação entre os dois países, empresarialmente. No mundo financeiro, no mundo industrial, no mundo agrícola, em matéria de investimentos. Se pensarmos no universo ibero-americano ou no universo que fala português, há um interesse crescente de Portugal no universo ibero-americano, um interesse crescente da Espanha relativamente ao universo lusófono. E, portanto, esta visita é muito rica e muito diversificada. Culmina numa manifestação académica e cultural. Também aí o diálogo não pode ser melhor do que aquele que existe neste momento entre os dois países. Portanto, por tudo isso, eu diria que a política é muito importante, a economia é muito importante, a cultura é muito importante. Presidente, não posso deixar de fazer uma questão sobre a situação política nacional. Há uma semana, segundo o Sr. Presidente, alertar para a possibilidade de ter que intervir caso não houvesse um acordo em relação ao orçamento do Estado. Dias depois, ouvimos dizer que é tudo relativo e a desvalorizar esse momento de tensão política. E por agora que o programa de estabilidade está apresentado, se o Sr. Presidente entende que está muito relativizado, como sabem, eu, em visitas ao estrangeiro, nunca comento a situação política, económica ou social nacional e, portanto, não iria abrir uma exceção a esse princípio que tenho adotado sistematicamente. Aquilo que tinha a dizer em Portugal, disse em Portugal, está dito, disse no intervalo de uma deslocação à França e antes de partir para o Egito, disse agora, regressado do Egito e antes de vir para a Espanha, em Espanha não irei falar de questões portuguesas. Sr. Presidente, ouvimos na entrevista ao El País, lemos e ouvimos, também à TVE, foi questionado sobre a crise catalã, é inevitável, é um tema que preocupa o rei de Espanha, aliás, provavelmente é a maior crise que ele está a enfrentar no reinado. Eu gostaria de lhe pedir agora para a RTP e para os colegas portugueses a posição do Presidente quanto a esta questão. A minha posição é a posição do governo português, é a posição do Estado português.
E é uma posição que não tem a ver com os presidentes. Os presidentes mudam, os governos mudam e a posição é a mesma. E a posição é a seguinte: tudo aquilo que é do domínio interno do Reino de Espanha, à luz da sua Constituição, à luz das suas leis, à luz das suas instituições, é matéria sobre a qual se não pronuncia o Estado português. É uma questão interna espanhola. Eu até tenho dado um exemplo para tornar claro exatamente o que penso. Eu tenho 2 irmãos. Não me passa pela cabeça pronunciar-me sobre a vida de qualquer dos meus irmãos. Nós temos um país irmão que não é só vizinho, é amigo e é irmão, que é Espanha. Portugal não se pronuncia sobre questões da vida espanhola. Como, aliás, espera que a Espanha se não pronuncie e nunca se pronuncia sobre questões da vida interna portuguesa. Seja como for, Sr. Presidente, Seja como for, face a esta crise interna, se não considera que esta crise Espanha acaba interna por ter, podemos fragilizar a sua voz na Europa, possa acabar por fragilizar a a voz de Espanha na Europa, uma aliança mais estreita em que Bruxelas. poderia ter uma voz forte também numa aliança. A sensação que eu tenho é diferente daquela que resulta da sua pergunta. Eu há pouco falei da nossa convergência na União Europeia. Nós iremos estar juntos em matérias tão sensíveis como a União Económica e Monetária, a União Bancária, o quadro financeiro plurianual, a política sobre migrações, a política de segurança e a política de defesa. E a noção que eu tenho, e a noção que Portugal tem, é que Espanha tem um peso muito, muito relevante na Europa. Teve, tem e terá. E em conjunto, Espanha e Portugal e Espanha têm um peso relevante na Europa. É evidente que a Europa tem muitos mais Estados, é evidente que todas estas políticas interessam a todos os Estados europeus e, portanto, não são 2 Estados aliados, amigos, irmãos, que decidem do futuro da Europa. Agora, não se minimize o peso espanhol na Europa, porque é um peso muito relevante. Podem fazer os 2 países para manter essa tendência de alguma forma minimizar o papel dos países do sul da Europa na União Europeia? É evidente que há aspectos em que há posições comuns dos diversos Estados do sul da Europa. Mas eu prefiro não colocar a questão nesses termos. Porque é redutora dizer que há uma Europa do Sul contra a Europa Central e a Europa do Norte, no quadro da União Europeia. Porque é evidente que há muito que é defendido por Espanha e Portugal, que também é aceito e defendido por outros Estados europeus que não são rigorosamente Estados do Sul. Em matéria de defesa, em matéria de segurança, em matéria de união económica e monetária, em matéria de união bancária, em matéria até de quadro financeiro plurianual, nós temos já posições que são posições convergentes com a posição espanhola e a posição portuguesa. É importante haver reuniões dos Estados do Sul. É. Agora, é redutora ver aquilo que se vai passar na Europa e que seja que se passe na Europa nos próximos meses, como Europa do Sul à margem contra ou com posições diferentes do resto da Europa. É redutor e não corresponde à realidade. Sr. Presidente, uma Espanha dividida não era do interesse de Portugal. Ou seja, Portugal não ganharia força na Península Ibérica se a Catalunha tivesse um processo, enfim, não direi de independência, mas de uma autonomia muito mais acentuada do que aquela que vive hoje. É preciso ver o seguinte: nós temos em comum com a Espanha certas características, umas são históricas, outras são muito atuais. Temos em comum o mundo ser a nossa casa. Temos em comum sermos ambos plataformas entre culturas e civilizações. Temos em comum o termos chegado onde outros países europeus não chegaram, como nós chegámos há séculos.
temos em comum duas línguas com um peso só ultrapassado no mundo pelo inglês, sendo certo, como nós infelizmente tivemos de verificar, que o Reino Unido decidiu, num determinado momento, afastar-se da União Europeia. Quer dizer que as nossas línguas, a nossa presença cultural, o universo ibero-americano, o universo lusófono, são realidades que muitos outros Estados europeus não conhecem. E só por si dá um peso a Portugal e a Espanha e Portugal, que é singular, não precisa de mais elementos. É singular quando comparado com outros Estados europeus. Eu não estou a minimizar os outros Estados europeus. Estou a dizer que esta é uma realidade. E é uma realidade histórica, mas é uma realidade atual. Todos os dias se vai mais longe em termos de universo ibero-americano. Todos os dias se vai mais longe em termos do universo lusófono. E Portugal, nos dois universos, e Espanha, não apenas no ibero-americano, mas também no lusófono. E essa é uma vantagem comparativa dos dois países. O Brexit pode funcionar como uma vantagem para Portugal e Espanha, sim, não podemos debatermos como uma discussão. Questões ao Presidente Amaro no caso de se o Brexit pode funcionar como uma vantagem para Portugal e Espanha, o Brexit, em algumas dessas dimensões. Não, mas objetivamente é uma vantagem. Não, mas não é só a língua. É a língua, é a cultura, é a história, mas é a economia, é a sociedade, são os laços políticos. O universo ibero-americano hoje não é só feito de língua, de cultura. A língua e a cultura são muito importantes, é feito de relações económicas e sociais muito fortes. E o mesmo no universo lusófono. E essa realidade é uma realidade muito própria nossa, que nos aproxima aos dois Estados e que nos dá uma singularidade, quer dizer, uma diferença em relação a outros Estados europeus. Contrariando um pouco esse seu discurso de falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, um momento passaram um dia mais amanhã, esta segunda-feira, inicia uma viagem, uma visita de Estado de 3 dias à Espanha, sendo que 2 serão passados aqui em Madrid e o terceiro em Salamanca. Uma visita que a RTP vai acompanhar em permanência. Em Espanha, dando sinais de estar a abandonar a influência portuguesa, ou querendo abandonar a influência portuguesa. Como é que está a ver estas movimentações? Mas aquilo que eu acabei de dizer explica como é que Portugal vê o entrosamento, a ligação com Espanha no universo ibero-americano e lusófono. Quer dizer, do mesmo modo que eu penso que o Reino de Espanha não sente ciúmes em relação a Portugal, porque Portugal está a ter agora relações económicas em países que não apenas o Brasil, que integram o universo ibero-americano, e têm-se multiplicado essas relações e a presença empresarial portuguesa. Assim também, Portugal não tem ciúmes e vê com apreço a presença espanhola no universo lusófono. Há muito tempo que isso corresponde, de um lado e do outro, a um processo em curso. Não se nota, por vezes, como as cimeiras ocorrem 2 em 2 anos, a chamada de atenção muitas vezes é uma chamada tardia, ou esporádica, ou periódica. Mas todos os dias há empresários portugueses a chegarem ao universo ibero-americano. Todos os dias há empresários espanhóis a chegarem ao universo lusófono. Isso é bom. É muito bom para uns e para outros. Não é motivo nem de disputa, nem de inveja, nem de ciúme. A dimensão de Espanha não pode fazer com que Portugal perca um bocadinho a vida no nosso, entre aspas, universo lusófono. É o mesmo que dizermos, e a Espanha não perderá um bocadinho do seu espaço de manobra em alguns países ou em algumas economias pelo facto de empresas portuguesas alargarem o seu campo de intervenção aí. Isso é ver
sem perspectiva aquilo que se está a passar. O que se está a passar, efetivamente, é que com a democracia e com a integração europeia, e depois com o peso crescente da lusofonia de um lado, do universo ibero-americano do outro, entrou-se numa nova fase no relacionamento entre Portugal e Espanha, completamente diferente do passado. E, portanto, estar a querer aplicar quadros do passado não corresponde a esta nova fase. É uma fase muito mais ampla, é uma fase muito mais ambiciosa, é uma fase muito mais trabalhosa. Por isso é que hoje a política conjunta destes dois Estados vizinhos e irmãos é mais exigente do que era há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. É mais exigente. Eu, criança, lembro-me de ter vivido, eu criança e depois de adolescente, o que era o relacionamento existente entre Espanha e Portugal antes da democracia. E quem ouvisse as versões oficiais e oficiosas da época, que eu acompanhava como criança e como adolescente, diria que era muito estreito o relacionamento, mas era um relacionamento de pessoas no topo do Estado e de estruturas no quadro dos regimes existentes. Não era o movimento de sociedade, de economia, de participação a todos os níveis que a democracia trouxe. E essa é a diferença. Passam os responsáveis cimeiros, mudam aqueles que têm responsabilidades empresariais ou culturais ou académicas, e é um processo que cresce todos os dias. É um processo imparável, cresce todos os dias. E que é assumido pelos dois Estados em fraternidade e sem complexos nenhuns. Nenhum de nós, nem portugueses nem espanhóis, tem complexo de superioridade ou de inferioridade. Já ultrapassámos aquilo que era olhar para a história e saber lidar com essa história. Agora é tal a perspectiva de presente e de futuro que a questão é outra. A questão é estarmos à altura das solicitações que se multiplicam. Mas estarmos todos, não é estar apenas os chefes de Estado, ou só os governos, ou só os parlamentos, é estarmos todos, todas as duas sociedades. Isso vê-se, por exemplo, outro exemplo daquilo que mudou em termos de democracia, as relações transfronteiriças. Sempre houve fronteiras, sempre houve algum diálogo natural entre comunidades de um lado e do outro dessas fronteiras. Nada que tivesse a ver com a colaboração entre poder local que existe hoje, com o relacionamento económico, social e político e administrativo que existe hoje. É um plano diferente. E é uma realidade só possível em democracia. Muito obrigado.